Fala galera do Meteoro Repórter, nós estamos com uma entrevista hoje com o queridíssimo Ricardo Mello, que tem um dos canais mais badalados aí do YouTube de política, o explicador geral da República. A gente vai falar, gente, do sigilo que foi retirado do processo do Master. Tá tendo aí, teve uma revelação em uma dessas audiências com Daniel Vorcaro, o dono do banco que está em liquidação, da defesa dele dizendo que já processou a jornalista Malu Gaspar. Vamos falar também no noticiário geral de como o ministro Flávio Dino mandou suspender o pagamento de penduricalhos ilegais nos 3 poderes da República. A gente vai falar desse assunto e vamos falar de muito mais logo depois da vinheta. Vamos embora. Antes de chamar o Ricardo Mello, explicador geral da República, eu vou trazer esse trecho aqui da audiência que foi liberado o sigilo para vocês verem justamente o trecho em que é mencionado aí o processo contra a jornalista do Jornal Globo. Vamos lá. Começar, eu faço aqui uma questão de ordem. Nós entramos na sala de audiência, nós não estávamos com o celular, eu tenho um caderninho aqui anotando as perguntas que eu iria fazer, acaba a audiência, nós chegamos na sala ao lado, a senhora me pediu se eu poderia abrir o sigilo do celular do Vorcaro, e eu disse que não abriria, porque nós tínhamos receio, inclusive dos vazamentos. As questões colocadas aqui pela senhora, questões que vieram do ministro Dias Toffoli, já estavam sendo noticiadas pela Malu Gaspar, e falo com tranquilidade porque nós processamos, inclusive, a própria Malu Gaspar, então não veio da defesa e não nos ajude em nada isso. Mas é bom que fique consignado que as perguntas que foram feitas, e aqui, com maior respeito pelas autoridades, mas é bom que se diga, as perguntas que foram feitas hoje aqui pela senhora, que eram perguntas ditas pelo ministro, estavam na imprensa noticiadas quando acabou o ato. Então, só para deixar claro, e aí, respondendo sua pergunta, quando me disse, a senhora abre o celular? Eu digo, tem coisas pessoais. A senhora me disse, mas o sigilo é absoluto. O sigilo era absoluto, não deu, 20 minutos. As questões estavam todas ali colocadas. Então, nós já, inclusive, havíamos pedido a instauração de um inquérito para averiguar os vazamentos. Então, nós vamos relatar ao ministro corrido, deixo aqui consignado, mas esse caso aconteceu 20 minutos depois da audiência acabar. Manifestamos também a nossa própria estranheza quando soubemos disso. Conversávamos exatamente sobre isso. Necessidade de apurarmos isso, porque não há tranquilidade nessa questão. Mas, enfim, é o nosso compromisso, obviamente, e também a nós. E aí, muito claramente, acho que posso falar também pela polícia, e certamente pelo gabinete do ministro Toffoli, a nenhum de nós interessa qualquer dessa divulgação. Aliás, pelo contrário, porque isso nos torna a vida um inferno. Claro. Todo mundo. É isso, gente. Vazamento. Tem a informação também do nosso querido Mauro Matosinho de que o ministro Dias Toffoli esteve em voos. E aí eu quero chamar o Ricardo Mello, que é um craque, muito bem informado, e falar, Ricardo, o que a gente pode tirar desse escândalo aí do Master? O que a gente pode entender do que está acontecendo? Seja muito bem-vindo ao Meteoro Brasil de novo, meu querido. Como é que você está? Salve, gente boa do Meteoro, que eu sou fã. Obrigado, Pedro. Cara, isso aí é um sinal dos tempos em que a gente tem um jornalismo muito apoiado em fontes anônimas, e aí dá problema, né? Dá problema quando acontece, por exemplo, da Malu Gaspar publicar lá que o Alexandre de Moraes esteve na casa do Vorcaro, fumando charuto, tomando vinho, né? Essas informações que, assim, ela publica, mas é baseada em fontes anônimas, gente que disse que estava presente, que presenciou a cena e tal, mas o jornalista depois não consegue provar, né? Esse processo, ele provavelmente vai dar problema para a dona Malu Gaspar, justamente porque ela não consegue provar o que ela falou, né? As afirmações que ela fez na coluna dela, várias foram as afirmações, a história do contrato da mulher do Alexandre de Moraes. Esse contrato ainda está nebuloso, assim, ninguém cravou que esse contrato existe, né? Então tem umas coisas meio estranhas aí que foram publicadas pela Malu Gaspar, que são baseadas em alguém que contou e disse, por favor, não conta que fui eu que contei. E aí ela não trabalha com a hipótese de ser mentira, de ser alguém justamente tentando plantar uma notícia, porque tem interesse do mercado financeiro,
tem interesse da política, do Centrão, né? Tem interesse de muita gente envolvida nessa história do Banco Master, tem interesses inconfessáveis, inclusive de muita gente. E agora ela vai ter que arcar com as consequências por conta do tipo de jornalismo que faz, que é muito baseado em fonte anônima. Tem certos aspectos, certas histórias, que eu trabalhei como jornalista investigativo muitos anos e posso falar. O jornalista investigativo, o jornalista que trabalha com bastidor da política, ele trabalha muito com fonte anônima, ele trabalha muito com vazamento mesmo, né? O vazamento é a matéria-prima, muitas vezes, de uma matéria investigativa. A própria Vaza Jato, né, Ricardo? Aquilo lá foi fruto de um crime, né? Um hackeamento do Telegram dos procuradores do ex-juiz Moro e que resultou numa série de reportagens legítima, né? Exatamente. É comum, é muito comum isso e é necessário, inclusive, que alguém tenha coragem, muitas vezes, de vazar uma informação ou de vazar um documento para a imprensa. Se isso não acontece, se não aparece ninguém com essa coragem, o jornalismo investigativo morre, né? Ele precisa desse tipo de situação, por quê? Porque as leis, o arcabouço legal, ele é todo feito para não vazar. As regras são estabelecidas para não vazar, e muitas vezes o que é de interesse público e precisa ser tornado público por conta disso, é protegido dentro de uma gaveta, dentro de um arquivo, fica lá guardadinho, mas todo mundo tinha que saber. Agora, tem história, como essas histórias que foram contadas pela Malu Gaspar, que é muito sensível você dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal pediu, depois ela recuou, mas primeiro ela disse que ele tinha pedido pelo Banco Master, tinha tentado interferir a favor do Banco Master. Depois essa história que ele foi na casa do Daniel Vorcaro fumar charuto, tomar vinho caro, né? É um pouco demais. Se uma história dessa chega na minha mão, eu provavelmente não publicaria. Por quê? Porque é muito difícil você provar um negócio desse, você bancar uma história dessa, né? É muito complicado. E aí o Alexandre de Moraes já negou isso, e o Daniel Vorcaro agora, nessa revelação que ele fez no próprio depoimento, né, o advogado dele fez, que também está processando a Malu Gaspar. É o preço que se paga para esse tipo de jornalismo. Muitas vezes é necessário esse tipo de jornalismo, mas às vezes ele também acaba sendo descuidado, né? Se empolga demais com o tipo de revelação. Nossa, vai ser bombástico, vai dar audiência. Mas aí dá problema também. E tudo que vai dar problema dessa vez para Malu Gaspar. Considerando essas questões, né, de jornalismo investigativo, Mello, a gente fez uma última entrevista aqui no Meteoro em que você estava falando da possibilidade de existir um acordão, né? E tem essa atuação agora interessantíssima, né, do Flávio Dino, de ir para cima dos penduricalhos dos três poderes depois de cortar as emendas parlamentares. Apesar do Supremo ser o Supremo, né, o Supremo do resort do Toffoli, o Supremo dos contratos da mulher do Alexandre de Moraes, tá havendo um combate à corrupção bem interessante, né, dentro desse arcabouço de acontecimentos. Como é que você enxerga isso do ministro que foi indicado pelo presidente Lula? Cara, o Alexandre de Moraes é o ministro mais badalado no Supremo Tribunal Federal. Mas se a gente for analisar em termos de importância das ações, das decisões que tem tomado, o Flávio Dino é, de fato, o ministro mais importante da Suprema Corte, porque ele tem tomado decisões muito importantes, moralizadoras, que tem um efeito que moralizante maior, por exemplo, do que esse código de ética que estão tentando implantar dentro do judiciário. Porque essa decisão de acabar com os penduricalhos, ela é histórica, ela é importante, porque realmente existe uma farra no Brasil inteiro, principalmente no judiciário. Não só, mas principalmente no judiciário. Tem um levantamento que saiu hoje aí dizendo que 76% dos juízes ganham acima do teto por causa do penduricalho. E aí funciona assim, cara, vai sendo criado, esses penduricalhos vão sendo criados por meio de resolução interna, uma portaria interna dentro do Tribunal de Justiça do Estado, né? E aí cria auxílio paletó, auxílio saúde, aí o cara tem plano de saúde já, e ele também recebe um auxílio saúde, não sei para quê. Né? Ele tem o filho na escola, ele recebe auxílio para a educação do filho, recebe auxílio para o dentista do filho, auxílio para comprar o peru de Natal, auxílio para comprar o panetone, auxílio vinho, né? Auxílio de tudo quanto é coisa, auxílio moradia quando o cara tem casa,
na cidade. O Sérgio Moro mesmo recebia auxílio moradia, R$4.000, se não me engano, na época, tendo casa em Curitiba. Então, assim, não precisava do auxílio moradia, né? Sim. Então, esse tipo de auxílio se transformou num aumento de salário oculto, disfarçado. Por quê? Porque é difícil você convencer a sociedade que uma pessoa que ganha 46 mil por mês precisa de reajuste salarial todo ano, igual um trabalhador que ganha um salário mínimo e meio, 2, né? Então, geralmente, não se dá aumento anual para o servidor público do judiciário. Ele passa, às vezes, 4, 5 anos sem ter um reajuste, porque pega mal. Só que, ao mesmo tempo, para disfarçar e eles darem o reajuste, sem ninguém saber, eles criam um penduricalho. E aí vão criando esses penduricários que vão, muitas vezes, dobra, ou às vezes até triplica o salário. É aquele negócio, ele só precisa desse benefício, e pronto, já fura o teto do funcionalismo, fura tudo, né? Exato, porque você pega um juiz aí que ganha na faixa de 35, 40 mil reais por mês, um juiz de primeira instância, né? Ele dobra o salário com penduricalho. Ele vai a 60, vai a 70 salários por mês, a 70 mil reais por mês de salário, por conta dos penduricalhos. Existem desembargadores, e eu já entrevistei um, claro que ele não me disse isso na entrevista, mas me disse isso ali em off. Ele já tinha idade para se aposentar e não se aposentava, por quê? Porque o salário dele ia cair pela metade, se ele se aposentasse. E aí você pensa, mas por que vai cair pela metade se o salário, se a aposentadoria do servidor público é integral? Porque perde os penduricalhos. Se aposentar, não tem mais penduricalho, só tem o salário. E o salário cai pela metade, a renda da pessoa cai pela metade. Então, essa decisão do Flávio Dino é moralizante, é extremamente importante, né? E corajosa, porque ele corta na própria carne, porque é no judiciário. O próprio Flávio Dino tem penduricalho, porque todos têm, né? Não é a questão de pedir, todos têm. Então, assim, ele próprio tem e ele próprio está cortando na própria carne do judiciário, que é onde mais tem. Repito, não é só lá não, né? Na Câmara dos Deputados, no Senado, tem Marajá, que ganha super salário, tem mais ou menos uns 1.200 marajás no Serviço Público Federal, do governo federal, mais ou menos 1.200 pessoas ganhando acima do teto, o que é um absurdo também, mas o grande contingente, de longe, tipo 90% dos marajás estão no judiciário. E isso vai, com certeza, ter um efeito moralizante muito importante, porque agora vai a julgamento no plenário, o plenário vai ficar extremamente constrangido de não votar a favor dessa decisão do Flávio Dino. Por quê? Porque todo mundo elogiou, o Brasil está elogiando essa decisão, é difícil você enfrentar uma decisão tão popular como essa. Então, o Supremo, mesmo que os ministros fiquem contrariados, o Supremo vai ter que aprovar essa decisão do Flávio Dino para manter essa decisão e criar uma regra específica, porque alguns auxílios, eles são justificáveis em lei, eles estão, inclusive, em lei, né? Foram aprovados por Assembleia Legislativa, foram aprovados pelas câmaras municipais, foram aprovados pelo Congresso Nacional. Quando tem lei é uma coisa, agora, o problema é essa criação por meio de portarias, por meio de medidas que são infralegais, né, e que vão criando esses novos benefícios que vão acrescentando cada vez mais penduricalho. Se cada penduricalho que um juiz, um desembargador tem fosse um brinco, e se a gente fosse somar a quantidade que ele tem, ele estaria todo, a cara, com piercing, com todo remendado ali, né? Todo remendado, parecendo um punk. Né? Parecendo um punk de tanta argola pendurada na cara, nas orelhas, porque realmente é muita. A quantidade de penduricalhos, de auxílios para tudo quanto é coisa é gigantesca no Brasil. Né? E faz esse aí, a gente de vez em quando vê uma notícia na internet, Tribunal do Estado tal pagou 250 mil para um desembargador em dezembro. Como é possível? Por conta desse tipo de coisa, principalmente por conta desse tipo de coisa. E aí, agora, isso também serve como uma resposta importante, é bom que a gente diga, a essa decisão da Câmara dos Deputados e do Senado de aprovar um reajuste pornográfico para os servidores também, que cria uma série de regalias, inclusive a escala 3 por 1, que é o fim da picada.
né? E isso vem como uma resposta, porque agora isso fortalece a posição do Lula de vetar essa medida, né? Essa decisão do Flávio Dino e a reação popular a essa decisão do Flávio Dino, que é muito positiva, fortalece a posição do Lula para que ele possa vetar sem medo de arrumar uma encrenca com o Congresso Nacional. Porque o Congresso já percebeu, passamos do ponto. Tentamos, né? Vai que cola, é bem assim, eles trabalham muito na ideia do vai que cola, né? E dessa vez não colou. O Flávio Dino vem com uma decisão no mesmo sentido, que cria um ambiente muito ruim para o Congresso Nacional e muito bom para o Lula, que quer vetar e com certeza vai conseguir vetar essa decisão. E acho difícil alguém pautar uma derrubada do veto e ter coragem de derrubar o veto com o tanto que foi absurdo essa aprovação e o tipo de benefícios que foram criados para o servidor. Imagina, os caras, você pode trabalhar 12 dias no mês e folgar 18. E ganhar, e se você não folgar os 18, você ainda ganha, porque você vende o dia. Né? E ganha ainda por esse dia trabalhado. Você trabalha segunda, terça, quarta, folga quinta e sexta, mas se você não quiser folgar, você ganha quinta e sexta em dobro. Olha o absurdo, né? Só isso que a gente está falando de 800 milhões. É uma série de penduricalhos, né, Melo? E o Flávio Dino está, de fato, fazendo um trabalho exemplar. É uma coisa que não consigo tirar da cabeça, né? Mesmo ele fazendo isso, mesmo ele fazendo todas essas medidas, a gente tem o caso, denúncia do jornal Estado de São Paulo, do dono daquele portal Metrópolis, que é dono de toda uma série de futebol da Série D de Brasília. Tem negócios em todos os lugares. Ele foi, eu tô falando do empresário Luiz Estevão, ele foi preso pelo Toffoli, mantido na Papuda pelo Fachin. Então, de uma certa forma, apesar do Flávio Dino ser esse ministro, eu concordo com você, acho que ele é melhor até do que o próprio Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes teve uma atuação ali na questão do julgamento do golpe, e mesmo assim ele foi obrigado a se moderar, porque acho que, do caso contrário, talvez soltariam o Jair Messias Bolsonaro. Felizmente ele está conseguindo manter ele preso. Mas o esporte favorito ainda da mídia hegemônica, pelo menos, eu não falo do ICL, não falo dos veículos alternativos, mas o hobby favorito ainda é atacar ministro de Supremo, né? Porque ataca o Lula. Sim, também. Exatamente. O Toffoli, ele é, assim, o grande arrependimento do Lula. Acho que até hoje, né? Até hoje. Entre todos os ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal, é aquele que ele bate a mão na testa e fala: meu Deus, como é que eu fiz isso? Até hoje, né? Tem uma mágoa, inclusive pessoal, por conta daquela decisão de não deixar o Lula ir no velório do irmão, né? Depois teve o velório do neto também. Então, tudo isso virou uma mágoa muito profunda do Lula em relação ao Toffoli. E o Toffoli está no olho do furacão porque puxou, né? Recebeu esse processo do Supremo Tribunal Federal e tem umas decisões assim meio estranhas, meio fora do padrão. Se a gente for analisar do ponto de vista de cada fato que está sendo colocado contra o Dias Toffoli, por exemplo, a história do resort, né? Ok, o resort era da família dele desde 2008, tudo bem. Recebeu o André Esteves lá de helicóptero. Tudo bem, o que o André Esteves tem a ver com o Banco Master? Pelo menos nesse momento a gente não sabe de nada. Então, assim, tudo bem ele ser amigo. O que o ex-governador Garotinho me contou, acho interessante isso. O vídeo, principalmente, que o Esteves encontra o Toffoli, ele teria sido divulgado pelo próprio André Esteves, porque, sabe os títulos podres do Master? O BTG comprou. Então, acho que ele não quer se envolver com esse escândalo e tá meio que entregando o juiz para ver se dá uma aliviada para ele. Mas parece que o tiro saiu meio pela culatra, né? Porque... Exatamente. E aí, assim, eu se fosse o Toffoli, eu me afastaria do processo. Me afastaria, assim, porque para a justiça não basta você ser correto, você tem que parecer correto também. Aos olhos de todo mundo, tem que ter essa percepção pública de que o juiz é imparcial. Então, se tem dúvida, e essa dúvida ela tem alguns elementos assim, importantes, né? Sobretudo, principalmente as decisões, por exemplo, de querer fazer uma cariação antes mesmo de ter contradição entre os investigados, né? Ninguém tinha prestado depoimento ainda, ele já manda fazer uma cariação. Essas dificuldades que ele começou a criar com a Polícia Federal, arrumando briga com a Polícia Federal, tudo isso é muito esquisito.
muito estranho. Isso, para mim, pesa mais contra o Toffoli do que esse tipo de suposto contato que ele teve com as pessoas envolvidas e tal, porque ele tem argumento para tudo. Quando você fala lá do voo, ele voou com um advogado do Mastro. Sim, mas ele voou antes, ele ainda não era o ministro relator desse caso, quando ele voou com o advogado do Mastro. Né? Então, assim, não se sabia que ele ia ser o relator ainda. Então, tem algumas questões que ele tem uma boa justificativa para apresentar, mas outras, principalmente essa má-fé, essa má vontade com a Polícia Federal, que é quem está investigando a fundo, isso é muito esquisito, é muito estranho. Parece, dá uma aparência de alguém que esteja tentando atrapalhar a investigação, para que ela não atinja... Ou se proteger, né? Para se proteger de alguma maneira. Dá essa aparência, e mesmo que não seja, a gente não está aqui dizendo que o Toffoli está fazendo isso, mas se parece, já precisa se afastar, porque já não tem mais aquela credibilidade necessária para fazer o julgamento. Né? E nesse caso, eu acho que é isso que está acontecendo com o Toffoli. Por mais que algumas coisas tenham explicação e tenham justificativa, outras eu acredito que não. E quando deixa de parecer honesto, então a justiça está comprometida, a credibilidade da justiça está comprometida. E tudo que os bolsonaristas mais querem é um Supremo Tribunal Federal em condição de ser atacado, em condição de se apresentar argumento para eliminar a credibilidade do Supremo, porque é disso que eles vivem. E o Supremo é a última barreira do neofascismo. É a barreira que precisa ser derrubada para implementar o projeto neofascista brasileiro. Então, esse tipo de situação enfraquece o tribunal como um todo. Não enfraquece só o Toffoli. Enfraquece o tribunal diante da opinião pública. Porque aí você... mas está tudo certo. Mas não adianta. Você está vendo o que as pessoas estão comentando, o que está rodando nas redes sociais, as dúvidas que estão surgindo. Então, se ele se afastasse do processo, se ele abrisse mão da relatoria, isso seria um gesto que ia beneficiar o próprio Supremo Tribunal Federal do ponto de vista da credibilidade. Então, eu, se fosse o Toffoli, no lugar dele, eu faria isso. Eu me declararia suspeito em razão dessas relações, principalmente vendeu o resort para um familiar do Borcaro. Então, isso também é uma coisa que pode suscitar alguma dúvida nas pessoas. Então, se eu fosse o Toffoli, eu saía fora. Eu não ficava com esse processo na mão, não. Mas também, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal se sente muito poderoso, muito importante, né, e não quer abrir mão também desse holofote que é grande e é importante. Principalmente no momento em que o Supremo Tribunal Federal vive uma certa guerra de vaidades também entre os ministros, entre um e outro ministro aí, que a gente está sempre vendo quem quer aparecer mais, quem é o mais herói, quem é o mais incrível. Então, assim, a gente também precisa de um comportamento mais tranquilo, mais colocado de uma forma que garanta... Mais legalista, né? Mais legalista, a palavra está me faltando, mas é isso. Mais legalista mesmo, sem dúvida nenhuma. Sim. Não, é uma coisa que eu fico pensando, né, Melo? O pessoal fala assim, né? Toda vez que eu questiono essa questão dos vazamentos no caso Master e o que isso tem a ver com o caso Master, não se trata de defender nenhum dos ministros do Supremo. Se eles tiverem rabo preso com alguma coisa, eles têm mais que serem denunciados. Eu não estou aqui no papel de fazer esse tipo de coisa. Mas esse negócio de vazamentos seletivos, essa coisa de atacar a instituição, que é interessante para alguns ministros. Alguns ministros é interessante que os outros colegas se ferrem. Ao mesmo tempo, também tem muitos colegas que são descolados com a realidade. O Gilmar Palusa, por mais que eu aplauda muitas decisões do Gilmar Mendes recentes, o Gilmar Palusa é indefensável. É um negócio que não dá para entender por que ainda existe, né? E isso tudo vai criando, e aí tem um fator interessante, que nesse inquérito o Toffoli está tendo uma atuação exemplar. Ele está liderando o inquérito da investigação da 13ª Vara. Sim. E aí eu fico pensando se essas movimentações todas não querem proteger o cara que está sendo mais espancado no Congresso Nacional, que se chama Sérgio Moro, né? Não está caçado ainda, mas assim, alguma coisa tinha que acontecer com ele, né? Ele tinha um ganso que era usado como espião no TJ do Paraná, cara. Para espionar ministro do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, que está muito longe da alçada. Eu ouvi de um advogado em off que era para espionar todo mundo, na verdade. Era para todo mundo cumprir o que ele estava decidindo lá.
Ele tinha esses dossiês. O Sérgio Moro é um sujeito que tem um procedimento, assim, além de ele ser um sujeito punitivista desde sempre, e colocou muita gente na cadeia de forma irregular, tem muitos casos, inclusive tem um caso que é contado até aqui pelo Meteoro, um caso que explana que ele prendeu os agricultores lá no interior do Paraná, que os caras muito antes da Lava Jato. Muito antes da Lava Jato, né? Foram dar busca e apreensão atrás de um iate no meio da fazenda, né, no meio da terra, enfim, ele além de ser um sujeito punitivista, é um sujeito que ele burla a lei o tempo todo para atingir os seus objetivos. Os fins justificam os meios para Sérgio Moro. Então, essas burlas vêm demonstrando e vêm causando anulações de processo. Inclusive, tem gente culpada que foi condenada, que está escapando por conta das besteiras que o Sérgio Moro faz. Tem muita gente que, dentro dos processos da Lava Jato, eram culpadas de fato. Né? Claro. Não é o caso do Lula, mas é o caso de muita gente que está se livrando dos processos em razão das anulações que são provocadas pelo tipo de comportamento do Sérgio Moro. E agora isso está vindo à tona. E está vindo à tona de uma maneira linda. Linda. Por quê? Porque ele é senador... Vídeo, com prova, com tudo. Né? Com tudo. Não está faltando nada. Está vindo o depoimento do cara e o depoimento do Tony Garcia para a juíza, que deveria ter tomado uma providência e não tomou, e também está respondendo pelo fato de não ter tomado nenhuma providência. Né? Então, assim, o Sérgio Moro é um político odiado dentro do Congresso Nacional. Ninguém gosta do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro trabalhou muito fortemente a ideia da antipolítica, o ódio à política, né? E quem é político não gosta disso, porque vive da política, não só no sentido da subsistência, mas respira a política, né? Quem é político, quem trabalha, quem tem mandato eletivo, ele respira política no seu dia a dia. E passou a respirar ódio, porque as pessoas começaram a odiar qualquer tipo de político. Então, ele conseguiu, e aí ele entra para a política. E ele achou que talvez fosse ser bem recebido no Congresso Nacional. É óbvio que não ia ser como não foi, né? Então, assim, tá dançando, e dançando bonito. Esses dias para trás eu vi o Deltan Dallagnol dizendo que não tem crime nenhum do Sérgio Moro, inclusive se tivesse, já estava prescrito, que já passou de 20 anos. Só que agora a gente tem uma revelação nova do Tony Garcia, né, dizendo que ele foi usado, inclusive, na Lava Jato, inclusive até 2018. Nossa. Então já não tem mais prescrição. Não. O crime do Sérgio Moro está em prazo vigente para ser punido. Né? E eu estou achando isso maravilhoso, porque ninguém nesse Brasil fez tão mal à política brasileira e ao Estado brasileiro quanto o Sérgio Moro. Nem o Bolsonaro foi tão nefasto para a política brasileira quanto o Sérgio Moro. O Sérgio Moro provocou o Moro, né? Desemprego em massa. Desculpa, o contrário. O Moro criou o Bolsonaro, né? A Lava Jato criou o Bolsonaro. Deu as condições para ele virar presidente. Exatamente. Exato. E ele criou milhões de desempregados, quebrando a indústria pesada, da construção pesada no Brasil. Ele provocou muito problema para a economia brasileira, atuando como juiz, imagina, atuando como juiz de primeiro grau, ele devastou a economia brasileira. Olha, se você pegar todos os gráficos do período em que a gente tinha a Dilma presidente, todos os gráficos mostram que o Brasil piorou assim que ela foi empichada, e assim que Temer assume, e aí, se você pegar o gráfico de econômico, o gráfico do emprego, todos os gráficos, eles pioraram. O cenário brasileiro piorou a partir da ação de Sérgio Moro e do resultado que foi o impeachment da Dilma. Os gráficos só começam a apontar de novo no sentido positivo para o país depois que o Lula volta à presidência em 2023. E aí o desemprego volta a cair, e aí a renda volta a subir, a renda média do trabalhador volta a subir, a massa salarial volta a crescer, todo mundo, né, volta a gente está praticamente numa condição de pleno emprego, 5,1%, falta 1/10 para a gente ser oficialmente um país em pleno emprego, 1/10, né? Então, assim, o Sérgio Moro foi muito nefasto para a história do Brasil, vai entrar para a história como um Carlos Lacerda da vida, né?
e a gente vai um dia se ver livre. Eu acho que, por enquanto, o Senado vai ter que aguentar o Sérgio Moro, porque também, aparentemente, ele não vai conseguir ser candidato ao governo do Paraná. Por quê? Por conta do ódio que ele conseguiu nutrir na política, e agora o próprio partido dele não quer dar legenda para ele ser candidato. Que nem o partido dele gosta dele. Ele até tem voto, o problema é a política, né? Ele não faz política. Exato. Ele precisa de uma legenda para se candidatar. E se o União Brasil não quiser dar legenda, ele não vai ser candidato. Né? E ele provavelmente não vai mesmo ser candidato, mesmo liderando as pesquisas. Então, você imagina, para um partido abrir mão de um candidato que está liderando as pesquisas, tem que ter muita mágoa, muita raiva, muito problema para ser resolvido com esse político. Porque você está abrindo mão praticamente de uma vitória num estado importante da federação, que é o Paraná. Um estado grande, um estado rico, né? E você está abrindo mão dessa vitória, porque ele está liderando as pesquisas. Então, por aí você tem uma ideia do nível de mágoa e do nível de problema que o Sérgio Moro criou no ambiente político brasileiro, para ele próprio, né? Achando que ia sair de herói, que ia virar presidente da República. Sobrou o quê para o Sérgio Moro? Sobrou o ódio das pessoas que convivem com ele no dia a dia, no entorno dele, né? Que ali ninguém gosta dele, todo mundo faz piada com o Sérgio Moro. No Senado, ninguém leva o Sérgio Moro a sério. Né? Acabou, né? Acabou. É isso que se tornou o Sérgio Moro, e se tornou merecidamente, diga-se de passagem. Exatamente. Melo, que conversa maravilhosa, meu querido. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Desse panorama? Cara, não, acho que falamos dos principais assuntos da semana aí, né? Dos assuntos que estão bombando, de fato, e tratamos isso muito bem. Eu acho que é sempre um prazer falar com vocês do Meteoro. Eu já falei mais de uma vez que sou fã do Meteoro. Se eu estou aqui hoje, trabalhando no YouTube, eu só estou aqui porque eu assistia o Meteoro e eu descobri que tinha como fazer pelo Meteoro. Então, assim, sou muito grato a vocês e muito feliz de estar participando mais uma vez. Obrigado, meu querido. Eu quero te convidar mais vezes. Vamos repercutir mais as pautas do teu canal. Aliás, conheçam o canal do Ricardo Mello. Vou fazer propaganda mesmo na caruda, gente. Se inscreve lá, que é muito interessante. Está na tela aqui, que essa entrevista é gravada. Vão lá que pro Mello bater logo 500 mil e ficar na tranquilidade. Tem a melhor seleção aí de conteúdos, tanto das suas participações lá no ICL, nos canais, quanto também no que a gente tem de arquivo público da política, né? Isso é muito importante, essa curadoria. Sem dúvida nenhuma. Todo dia a gente está lendo... Eu leio mais ou menos 70 sites por dia para poder selecionar os assuntos que vão chamar a atenção e a gente poder comentar e explicar para as pessoas, porque a gente tem um ambiente político, cara, que fala muito difícil, que tem uma linguagem que não atinge as pessoas. Não. E aí essas pessoas ficam de fora do debate público. A gente precisa simplificar a linguagem, e a minha missão é essa, simplificar a linguagem, explicar para as pessoas o que está acontecendo, para que todo mundo possa participar do debate, por mais humilde que seja, por menos conhecimento que essa pessoa tenha, que ela tenha o direito de participar do debate público também, porque ela está envolvida, ela sofre as consequências de tudo que acontece no ambiente público. E é isso, muito obrigado mais uma vez, e valeu. Eu que te agradeço, querido. Bom descanso, bom trabalho. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Ricardo Mello com a gente aqui no Meteoro Repórter, gente. Sempre um prazer conversar com ele. Impressionante aqui o quanto a gente desenrola os assuntos. Estava falando pro Ricardo como é que a gente ia desenrolar essa pauta e rolou super naturalmente o papo. Vamos de créditos finais. Vida longa e próspera, gente. Até mais. Tchau, tchau.